Ex-satanistas descrevem isso com precisão técnica, não como crença, como mecânica ativa. O sistema não age por improviso. Ele depende de janelas, de ciclos, de corpos disponíveis, de mentes em fluxo contínuo de consumo, distração e desgaste. Quando esse fluxo é interrompido por 5 horas de jejum consciente, algo essencial se perde. O sistema quer você alimentado o tempo todo, não apenas de comida, de estímulos, de dopamina, de ruído. O sistema não quer pausas longas, não quer silêncio prolongado, não quer um corpo que pare por horas e saia do ritmo imposto. Porque quando isso acontece, os vínculos enfraquecem. Relatos de ex-satanistas mostram que trabalhos de bruxaria não falham por falta de intenção. Falham quando o alvo sai da frequência prevista. O sistema trabalha com previsibilidade. Horários, reações automáticas. Quando alguém entra em jejum por 5 horas seguidas, sem alarde, sem espetáculo, o corpo deixa de responder como esperado. Nesse ponto, não se trata de sacrifício religioso, trata-se de quebra de acesso. O sistema não depende de pânico, o sistema depende de continuidade. Jejum interrompe continuidade. Quem esteve do outro lado entende isso de forma clara. Eu entendo porque vi o sistema funcionando por dentro. Vi operações inteiras perderem efeito porque o alvo simplesmente não estava disponível. O corpo estava fora, a mente estava fora. A engrenagem girava, mas não encontrava encaixe. É por isso que o sistema não quer você saiba disso. É por isso que essa informação não circula de forma aberta. 5 horas parecem pouco para quem observa de fora. Para o sistema são longas demais. Você está sendo controlado sem saber. Controlado por ciclos que nunca param. Quando você interrompe, algo quebra. E quando algo quebra, a bruxaria não encontra sustentação. Essa é a lógica. Fria, estratégica, atual. Se isso chegou até você, não foi por acaso. O sistema não gosta quando alguém começa a enxergar os pontos cegos da engrenagem. O mundo espiritual não funciona por improviso. Ele opera como um sistema técnico, com regras, acessos e limites claros. Ex-satanistas descrevem isso sem metáforas. Para quem esteve dentro, não existe misticismo difuso, existe operação. O sistema satânico age por camadas. Primeiro o corpo, depois a mente, por fim o espírito. Nada é atacado de uma vez. Tudo é enfraquecido aos poucos, mantendo o alvo funcional, produtivo e distraído. Um corpo cansado responde melhor. Uma mente saturada aceita comandos sem perceber. Um espírito ocupado não questiona. Jejum interrompe essa lógica porque retira o corpo da rota previsível. O sistema espera reações automáticas. Fome gera irritação. Falta de estímulo gera ansiedade. Mas quando alguém permanece em jejum por horas e não entra em colapso emocional, algo sai do script. Ex-satanistas afirmam que a maior força do sistema não está nos rituais, mas na constância do alvo. O sistema quer repetição. Horários fixos. Hábitos rígidos. Respostas previsíveis. É assim que acessos são mantidos. É assim que vínculos espirituais permanecem abertos. Quando o corpo entra em jejum, o ritmo desacelera. A mente começa a sair do ruído constante. A atenção se recolhe. Isso cria um vazio operacional. O sistema tenta atuar, mas não encontra o mesmo campo de resposta. É como executar um comando em uma máquina desligada. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes, não como teoria, como falha prática. Trabalhos preparados com precisão perdiam efeito simplesmente porque o alvo não estava no estado esperado. Não havia sustentação energética, não havia reação. O sistema não quer você consciente disso. Ele quer você reagindo, não observando. Quer você cheio, não vazio. Quer você ocupado, não atento. Porque a tensão rompe controle. Jejum não é enfrentamento direto, é retirada estratégica. E o sistema não sabe operar quando o alvo sai do tabuleiro por vontade própria. 5 horas não são simbólicas, são operacionais. O sistema satânico trabalha com janelas curtas e contínuas de influência. Ele não precisa dominar alguém por inteiro, precisa apenas manter presença ativa. Pequenas conexões sustentadas ao longo do dia são suficientes para manter um alvo acessível. 5 horas quebram essa sustentação. Ex-satanistas explicam que abaixo disso, o corpo ainda permanece dentro do ciclo esperado. A mente continua reagindo, a atenção ainda está fragmentada. Mas a partir de 5 horas, algo começa a falhar. O organismo entra em outro estado. O sistema perde leitura. O sistema funciona como um radar. Ele monitora padrões. Alimentação frequente mantém o corpo em modo externo. Jejum prolongado empurra o corpo para dentro. A mente desacelera. O foco se estreita. O ruído cai. E quando o ruído cai, interferências ficam expostas.
5 horas são suficientes para gerar silêncio interno, e o sistema não age bem no silêncio. Ele precisa de fluxo. Precisa de resposta imediata. Precisa de impulsos constantes. Quando isso cessa, a comunicação se torna instável. Eu vi operadores aguardando reações que não vinham. Vi tentativas de ativação que não encontravam campo. Não porque o alvo estivesse protegido por algo visível, mas porque simplesmente não estava acessível. O sistema estava ativo, o alvo não. É nesse ponto que a bruxaria falha, não por falta de intenção, mas por falta de ancoragem. Não há onde fixar o comando, não há onde sustentar a ação. O vínculo enfraquece até desaparecer. O sistema não quer você saiba disso porque é simples demais. Não exige ritual, não exige objeto, não exige intermediário. Exige apenas retirada consciente por tempo suficiente para sair do alcance. 5 horas não assustam ninguém. Justamente por isso funcionam. Nada no campo invisível acontece de forma aleatória. A engrenagem que opera nas sombras depende de previsibilidade. Ela observa ciclos humanos como um técnico observa uma máquina. Horários de alimentação, picos de energia, quedas emocionais, momentos de distração. O alvo ideal é estável, come sempre, dorme sempre, reage sempre. Esse padrão contínuo cria um campo acessível. É assim que influências se mantêm ativas sem esforço. Não é necessário ataque constante, basta presença. 5 horas de jejum quebram essa leitura. O corpo deixa de emitir sinais usuais. A mente sai do modo automático. A estrutura invisível perde o mapa. O que antes era previsível se torna opaco. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Quando o padrão se rompe, o acesso enfraquece. Não há referência clara para a atuação. A engrenagem continua tentando operar, mas não encontra o mesmo ponto de entrada. É por isso que o sistema oculto insiste tanto em rotina excessiva, consumo constante e estímulo ininterrupto, não por prazer humano, por necessidade operacional. Quando o padrão cai, o controle cai junto. A atuação oculta não começa no ritual. Começa no estado físico do alvo. Isso é algo que quem esteve dentro entende com clareza. Nenhuma interferência se sustenta se o corpo não estiver em condição favorável. Um corpo constantemente alimentado permanece voltado para fora. Digestão contínua mantém a atenção dispersa, a energia fragmentada, a mente reativa. Esse estado é ideal para a influência silenciosa. Não exige força, não exige pressão. O próprio organismo mantém o canal aberto. A engrenagem das trevas trabalha com isso. Ela não invade, ela aproveita. Observa quando o corpo está cheio, cansado, irritável ou entorpecido. É nesse momento que comandos se fixam sem resistência consciente. Quando o jejum ultrapassa algumas horas, o cenário muda. O corpo começa a desligar do ambiente externo. A energia deixa de ser consumida em excesso. A mente perde urgência. O foco se recolhe. O alvo deixa de responder como esperado. 5 horas criam um ponto crítico. Não é simbólico. É fisiológico e espiritual ao mesmo tempo. A bruxaria precisa de reação. Precisa de emoção. Precisa de ruído. Sem isso não encontra sustentação. Eu vi operações falharem não por erro técnico, mas porque o corpo do alvo estava fora do estado previsto. Não havia como manter a interferência ativa. O campo simplesmente não respondia. Por isso, a estrutura invisível trabalha tanto para evitar pausas prolongadas. Ela precisa do corpo em movimento constante. Quando o corpo para, o acesso cai. Quando o campo invisível perde acesso a um alvo, ele não recua em silêncio. Ele tenta restaurar o padrão. Isso é imediato. Não há pausa estratégica. A engrenagem precisa do fluxo de volta o quanto antes. A primeira reação é gerar desconforto. Pensamentos intrusivos. Irritação sem causa clara. Sensação de urgência para quebrar o jejum. Não é ataque direto, é pressão sutil. A ideia é fazer o corpo retornar ao estado anterior o mais rápido possível. Se isso não funciona, o estímulo muda. Vêm distrações, convites inesperados, vontade súbita de consumir algo, qualquer coisa que reative o ciclo externo. A estrutura não precisa vencer, ela só precisa que o alvo volte ao ritmo comum. Quando ainda assim não há resposta, a atuação enfraquece. Não há onde sustentar a interferência. Sem campo previsível, a operação se dissolve. Não porque foi cancelada, mas porque não consegue se manter ativa. Eu observei isso repetidas vezes. O campo oculto não tem paciência para alvos fora do padrão. Ele depende de repetição. Quando alguém se retira por algumas horas e mantém consciência, o sistema perde tração. É nesse ponto que o silêncio começa a incomodar mais do que o barulho. A engrenagem não controla o vazio. Ela só funciona no excesso.
Por isso, o retorno ao padrão é sempre o objetivo principal. Não importa como, importa que aconteça. O campo espiritual não é abstrato. Ele é um território funcional, com zonas de influência, áreas de acesso e limites claros. Quem operou dentro da estrutura sombria não fala em símbolos. Fala em domínio de espaço invisível. Esse território só existe enquanto há presença humana constante. Emoção contínua. Pensamento ativo. Corpo reagindo. É isso que sustenta a ocupação. Sem isso, o espaço se esvazia. 5 horas de jejum criam um deslocamento real nesse território. O corpo deixa de alimentar o ambiente invisível com estímulo. A mente reduz emissão. O campo começa a perder densidade. Onde antes havia ocupação, surge silêncio. A engenharia das sombras não constrói poder do nada. Ela se ancora. Precisa de base. Precisa de fluxo humano constante para manter domínio. Quando esse fluxo para, mesmo por algumas horas, o território começa a se desfazer. Eu vi zonas inteiras perderem influência porque pessoas saíram do campo sem confronto. Não houve oração em voz alta. Não houve ritual oposto. Houve retirada. E retirada cria vazio. Vazio não sustenta controle. É por isso que a estrutura invisível teme o silêncio consciente, não o silêncio passivo, o silêncio decidido, aquele em que o corpo para, a mente observa e o espírito não reage. Nesse estado não há território a ocupar. E sem território, não há operação possível. Existe um ponto onde a atuação oculta simplesmente para, não por resistência externa, não por confronto espiritual, mas por impossibilidade técnica de avanço. Esse limite aparece quando o alvo não reage. A engrenagem das sombras depende de resposta, mesmo negativa. Medo, raiva, ansiedade, culpa. Qualquer reação mantém o vínculo ativo. O erro comum é acreditar que força espiritual enfrenta força espiritual. Quem esteve dentro sabe que isso raramente acontece. O controle real se mantém enquanto há troca. 5 horas de jejum consciente criam um estado neutro. Não é euforia, não é exaltação, é neutralidade. O corpo está presente, mas não responde como esperado. A mente observa, mas não entra em conflito. O espírito não se projeta para fora. Nesse ponto, a atuação não encontra superfície. Não há onde pressionar. Não há emoção para amplificar. Não há ruído para mascarar interferência. A operação tenta avançar e simplesmente não progride. Eu vi tentativas repetidas falharem nesse estado. Não por proteção ativa, mas por ausência de reação. A estrutura não atravessa o vazio. Ela só funciona onde há excesso. É por isso que o sistema oculto insiste tanto em extremos. Excesso de estímulo. Excesso de informação. Excesso de consumo. Tudo para evitar esse ponto neutro. Quando alguém alcança esse limite, mesmo por poucas horas, algo se estabelece. Não como vitória, como cessação de controle. E quando o controle cessa, a bruxaria não encontra passagem. Isso não é um convite, é um aviso. Quando alguém descobre esse ponto de ruptura, a engrenagem invisível passa a observar de outra forma, não com medo, com atenção. A estrutura não persegue quem reage. Ela acompanha quem começa a sair do padrão. 5 horas de jejum não chamam atenção por si só. O que chama a atenção é a repetição consciente. É quando o corpo aprende a sair do fluxo. É quando a mente reconhece o silêncio como território seguro. É quando o espírito deixa de ser empurrado o tempo todo. A partir daí, a tentativa não é atacar, é confundir. Fazer parecer exagero. Fazer parecer irrelevante. Fazer você acreditar que não faz diferença. Porque se você parar de praticar, o acesso volta sozinho. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas tocavam esse limite e recuavam, não por pressão externa, mas por dúvida plantada. A estrutura prefere que você desacredite do que confronte. Por isso, o alerta é simples e direto. Não trate isso como curiosidade momentânea. O controle não se quebra com força. Ele se dissolve com constância silenciosa. O erro é achar que o campo invisível reage como o mundo visível. Ele não reage com barulho. Ele reage com ajuste. E o ajuste sempre tenta trazer você de volta ao ritmo anterior. Se você começou a perceber o funcionamento, mantenha a atenção. Não por medo, por lucidez. Nada do que foi exposto aqui vem de suposição. Vem de observação direta do funcionamento da engrenagem invisível, de quem conheceu os bastidores, de quem operou dentro e entendeu onde estão os pontos de falha. 5 horas de jejum não são um ritual, não são um ato simbólico, são um deslocamento estratégico.
Um momento em que o corpo sai da rota previsível, a mente deixa de responder automaticamente e o espírito não oferece superfície para interferência. Nesse estado, a bruxaria não encontra sustentação. Não porque foi derrotada, mas porque não tem onde atuar. A estrutura sombria não é derrotada com confronto aberto. Ela não teme força declarada. Ela perde eficiência quando o alvo deixa de reagir. Quando não entrega excesso. Quando não alimenta o fluxo contínuo que mantém o controle ativo. Por isso esse conhecimento não circula livremente. Porque devolve autonomia. Porque não cria dependência. Porque não exige intermediários. Apenas exige consciência e retirada silenciosa. Quem esteve do outro lado sabe. O maior risco para a engrenagem invisível não é alguém com medo. É alguém lúcido. Alguém que entende o funcionamento e escolhe sair do alcance sem anunciar. Se você chegou até aqui, não trate isso como informação comum. O sistema não quer você atento. Ele quer você ocupado, reativo, saturado. Quando isso não acontece, algo muda. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa importante. Esse tipo de conteúdo não aparece para todos. Ele costuma chegar a pessoas que já estão em busca de respostas. Se este vídeo apareceu para você, parabéns, não ignore. Escreva nos comentários de qual cidade você está me escutando agora. E se quiser, diga qual pensamento ou preocupação tem ocupado sua mente hoje. Nem todo alerta vem para assustar. Alguns vêm para despertar. Nem tudo que incomoda vem para destruir. Algumas coisas incomodam porque estão deixando de funcionar.